Olá, meu nome é Fiorenza Carnielli e, em nome do Observatório da Comunicação Pública, cumprimento a todos que participam e assistem a esta segunda edição do Percurso e Saberes. Sejam bem-vindos, professor José Luiz Braga, nosso entrevistado, e os entrevistadores, professores Luiz Signates de Freitas e Antônio Fausto Neto. Agradecemos a sua disponibilidade. Este espaço foi criado para dialogar sobre a obra e a vida de pesquisadores e profissionais que contribuem para a estruturação do campo da comunicação brasileira. O professor e pesquisador José Luiz Braga é pensador reconhecido e referenciado especialmente na área da epistemologia da comunicação, com contribuições decisivas para o pensar comunicacional a partir da crítica midiática e do fenômeno da mediatização. Autor de inúmeros, centenas, artigos e livros, dos quais vale ressaltar a obra A Sociedade Enfrenta Sua Mídia, Dispositivos Sociais de Crítica Midiática. Professor Braga já trabalhou em diversas instituições, como a Universidade Federal da Paraíba, Universidade de Brasília e na Unicinos, onde obteve o título de professor emérito e professor titular. Atualmente, é professor visitante na Universidade Federal de Goiás. Sua atuação crítica tem sido fundamental para a consolidação do sistema de pós-graduação em comunicação e em suas entidades representativas. Muito obrigada, professor José Luiz Braga, pela sua disponibilidade de estar conosco hoje. Fiorenza, grato pela apresentação, eu fico contente porque vocês fizeram esse convite muito simpático, particularmente por ser na Obcamp. Eu admiro muito as atividades que vocês fazem no grupo, o trabalho da Milena nessa perspectiva de comunicação pública, e é uma satisfação particular que essa reunião esteja sendo conduzida por você, Fiorenza, que é uma jovem doutora que eu admiro muito. Você sabe, eu conheço sua tese da época da sua arguição, e a sua presença, então, nessa coordenação é particularmente satisfatória para mim. E que os meus colegas e grandes amigos, Antônio Fausto e Luiz Signati, sejam os entrevistadores, me deixa bastante à vontade. Eu não me sinto propriamente à vontade com entrevistas quando o tema não é uma questão de pesquisa ou teórica, mas, enfim, as coisas que a gente faz. Mas o fato de dialogar com o Signatis e com o Fausto me tranquiliza bastante. Somos os três colegas de longa data, parceiros de pesquisa, de diálogo acadêmico, de debate, e então, por isso eu até perguntei nos bastidores, antes de entrarmos nessa parte gravada, se eu podia fazer perguntas para eles. Se eles facilitarem, eu devolvo uma pergunta com uma pergunta também. Mas, enfim, o ideal é que a gente possa efetivamente conversar em perspectivas sobre as quais vocês possam ter ou possam ver algum interesse. Muito obrigado. Obrigada, professor Braga, por compartilhar conosco esse momento. Professor Braga, nosso convidado, é doutor em comunicação pela Universidade de Paris II e mestre em educação pela Florida State University. Foi bolsista, pesquisador 1A do CNPq, exerceu a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, foi diretor da Faculdade de Comunicação da UNB e ocupou a presidência da Compos, e de uma simpatia que dispensa qualquer tipo de apresentação. Para entrevistá-lo, convidamos dois professores pesquisadores que têm participado do seu percurso e da sua trajetória acadêmica, como o professor Braga acaba de salientar. Para essa edição, temos a honra de receber dois pesquisadores conhecidos e reconhecidos da área da comunicação, que acompanham de perto a obra do nosso entrevistado. Conosco, os professores Antônio Fausto Neto e Luiz Signates de Freitas. Professor Fausto Neto é bolsista pesquisador A1 do CNPq, com passagens pelas Universidades Federais da Paraíba, Rio de Janeiro, Brasília e pela PUC Minas.
atualmente professor titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, onde acompanhou de perto o trabalho do professor Braga e também, para além da construção conjunta do conhecimento, se tornaram bons amigos. Bem-vindo, professor Fausto. Bom, muito obrigado pelo convite, explicitado como disse o meu colega, professor Luiz Alves, pela Fiorenza e pelas colegas. Convite esse que também me vem através da Milena, minha colega de muitos anos, e também fui momentaneamente orientador dos trabalhos de doutorado dela. Foi muito importante essa experiência para a minha formação, de modo que me sinto em casa, me sinto à vontade, e renovando aqui também esse contato com o Luiz Zignati, um amigo valoroso e muito competente nas discussões que está travando sobre esse tema da comunicação pública, de maneira que, digo, estamos em casa para essa conversa e saudosos desse diálogo, porque, afinal de contas, fomos socializados, no sentido figurativo da palavra aqui, nesse clima de troca de ideias, de colaboração, de solidariedade e de afetos, fundamental para qualquer tipo de atividade que implica pesquisa, troca de conhecimento, etc. Estou às ordens, agradecendo muito esse momento e compartilhando com vocês aqui essas ideias que venham a ser debatidas nesse contexto também. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Fausto. Também conosco o professor pesquisador Produtividade 2 do CNPq, Luiz Signates, docente da Universidade Federal de Goiás. Com vasta atuação acadêmica nas temáticas do campo comunicacional, mantém um diálogo permanente com o professor Braga sobre epistemologia da comunicação. Bem-vindo, professor Signates. Seu microfone, professor. É aquilo que o Braga falou, a gente esquece de ligar o som. Muito obrigado, Florença. É um prazer e uma honra extraordinários, incomensuráveis para mim, fazer parte desse grupo de discussão. Eu, com certeza, sou o júnior desse grupo. O professor José Luiz Braga e o professor Antônio Fausto Neto são referências para mim desde os meus tempos de mestrado, e estar hoje num debate interpares com eles é, para mim, uma honra e uma homenagem. Eu fico muito feliz e espero contribuir com questões que sejam significativas para que a gente possa aprender um pouco mais com esses dois professores extraordinários. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Luiz. A dinâmica do programa Percurso e Saberes inclui perguntas dos entrevistadores, como dissemos, para permitir o debate com o professor Braga durante 60 minutos, que é o tempo estimado para a duração. Iniciamos, então, com a questão do professor Fausto, por favor. Querido Braga, meu querido amigo, reabrindo papéis aqui, reabrindo papéis e também textos seus, e seguindo o seu percurso de trabalho acadêmico e de pesquisador, perguntaria a você que tipo de questões emergentes que escapariam, digamos assim, desse trajeto de pesquisa que você desenvolve tão admiravelmente, poderiam estar hoje na mesa de formulação de novos programas de pesquisa e de estudos na área de comunicação, né? Considerando que nós temos 17 ou 20 programas, mas que certamente as questões afluem, né? Questões novas, interrogações, e poderiam estar sendo hoje pautadas como bandeiras, como referenciais de futuros programas de estudo na área. Questões emergentes, Fausto, é interessante porque o que eu tenho percebido desde que eu entrei na área da comunicação é que a cada momento nós descobrimos novos espaços de questões que são relevantes, num certo sentido, é claro, porque o mundo muda e aparecem questões que no mês passado a gente não imaginaria que aparecessem. Mas não só isso, porque também a comunicação começa, uma preocupação com o que é comunicação,
tem sido sempre crescente. Nós percebemos o ângulo comunicacional a cada vez em novos espaços já anteriores, que não eram comunicacionalmente pensados. Isso tem gerado uma ampliação constante dos assuntos, dos temas, dos problemas, das urgências, dos projetos de todos nós, de tal forma que a diversidade da área cresceu desde que nós entramos nesse espaço, né? É como se a própria área se alargasse, não só pelas novidades do mundo, mas pela percepção de coisas que nós já víamos em outras perspectivas e que passamos a ver pelo ângulo comunicacional. A descoberta do ângulo comunicacional, que se faz há mais de um século, ela continua a ser incessante. Do ponto de vista social, eu diria que uma questão emergente do ponto de vista prático, tecnológico, são as novas tecnologias de comunicação. Não enquanto tecnologia, mas porque, ao se colocarem como potencialidade comunicacional, interferem em tudo que existia. Hoje, eu diria algoritmos, inteligência artificial. A tecnologia se desenvolve num grau de aceleração constante, e a possibilidade cultural eficaz de uso dessas tecnologias não consegue avançar na mesma velocidade. E hoje são questões propriamente comunicacionais que surgem. O problema não é o problema tecnológico, é como, de um ponto de vista cultural, acionar essas tecnologias de um modo que seja, por um lado, eficaz, inteligente, civilizacional para a comunicação humana, e, por outro lado, impedindo ou resistindo aos riscos que são inevitavelmente trazidos, né? Isso já aconteceu no primeiro nível, simplesmente com as redes sociais digitais, e agora a aceleração da inteligência artificial coloca problemas sérios. Então, é uma questão emergente no mundo e, ao mesmo tempo, enquanto perspectiva comunicacional. Outra, que é também diretamente comunicacional e não chega a ser emergente no mundo, porque nós já vivemos largos períodos de problemas desse tipo, é o que tende hoje a ser chamado de polarização, num tensionamento de ordem excludente entre participantes sociais. Isso tem sido acionado num sentido anticivilizacional, num ritmo assustador. O Brasil hoje deu alguns passos no espaço político para resistir a isso, com toda certeza, mas a questão se manifesta aí. É uma questão para todos nós, eu quero dizer nós aí, na academia, todos os que se preocupam com qualquer das ciências humanas e sociais. Mas para a comunicação, nós estamos, o nosso ângulo, a nossa perspectiva, ainda que plural e diversificada entre nós, estamos no olho do furacão, estamos no âmago desse problema. São, talvez, dois problemas emergentes que exigem e vão exigir crescentemente reflexões e pesquisas de âmbito comunicacional, entre outros, mas o comunicacional devendo se perceber numa obrigação de contribuição central para com as outras áreas das ciências humanas e para a praxis social, sobretudo para a praxis social. Eu imaginaria, Fausto, que se eu devolvesse a pergunta, você nos colocaria outros ângulos emergentes, com toda certeza, assim como Signati. De modo que, se no âmbito ou antes de outras perguntas, vocês quiserem também comentar sobre ângulos emergentes, eu acho que só isso dá claro, uma mesa redonda ou uma mesa de bar. Isso, é bom, né?
discutir, né? Aí eu perguntaria às organizadoras se a gente pode subverter o ritual já desde logo, porque eu formularia uma questão devolutiva, né, no sentido tanto compartilhável da sua parte como do próprio Signatis, mas fica a critério dos promotores. Claro, por favor, Signatis, concedemos, não é? Não, sem problema nenhum. Eu acho que eu estou aqui para aprender. Bom, modéstia do Signatis, mas de toda maneira, eu devolveria essa questão da seguinte maneira. Um dos motes da sua pesquisa, do ponto de vista teórico e metodológico, e temático também, foi a questão em torno da sociedade, como a sociedade enfrenta a sua mídia. É um paradigma histórico, processual, que presidiu um trajeto longo de pesquisa. Ora, parece-me que essa questão é você dar sequência aos seus estudos de uma maneira muito elegante, muito profunda, quando você ingressa nas discussões de mediatização, e nos traz uma série de pistas sobre isso, que nos leva a realçar essa observação. Em que sentido o tema como a sociedade estuda a mediatização nos pareceria pertinente, considerando que a academia elaborou muitas hipóteses sobre isso, trabalhos empíricos, etc., e parece ter abandonado um paradigma de escuta sobre isso, de observação, na medida em que as observações vêm atravessadas por paradigmas já feitos e mecanizados, automatizados, roubando a possibilidade da sociedade, de fato, dar pistas sobre esse funcionamento, sobre essa maneira de lidar com práticas e operações de mediatização. Como é que você vê essa questão? Eu acho, Fausto, que você tem razão. Nós acabamos frequentemente tão focados em pensar os nossos processos acadêmicos de pesquisa que facilmente esquecemos ocorrências na praxis social que a própria praxis está, de alguma maneira, enfrentando a risco, e portanto, sem um perfil claro de contribuições da universidade que lhe dê apoio. Em suma, um certo distanciamento da academia com relação à prática social, mas também da prática social com relação à academia, no sentido de uma praxis que se desenvolve com relativamente reduzida intensidade de reflexão. Nós precisaríamos de encontrar ou reencontrar espaços de diálogo direto com o que a sociedade está tentando fazer, né? Eu não sei se todo o pensamento sobre mediatização é suficiente. Eu vejo perspectivas, por exemplo, muito institucionalistas, de ordem sociológica, que acabam tentando explicar de um modo quase pronto o que está acontecendo, em vez de investigar o que está acontecendo como novidade social, digamos assim, né? Você fez a referência a esse livro meu A Sociedade Enfrenta a Sua Mídia. Eu percebo hoje, passaram-se mais de 15 anos que eu publiquei esse livro, e o livro está completamente desatualizado. Há uns 4 ou 5 anos atrás, a editora Paulus me perguntou sobre o interesse, está esgotada a edição, de reeditar. E eu fui olhar e vi, se reeditar como está, não tem sentido, está desatualizado. Atualizar, simplesmente atualizar, na verdade, daria mais trabalho, com menos eficácia, do que fazer uma nova pesquisa. Não propriamente de mesma linha, mas de uma linha desenvolvida para além daquilo que foi feito há 15 anos atrás.
né? A sociedade tem se movido mais depressa do que o nosso pensamento. Então, em grande parte, por quê? Porque nós ainda temos uma prática século XX de pensar como as coisas estão. E o século XXI nos evidencia que nós temos que pesquisar como as coisas se transformam, e não mais como elas estão nesse momento. Porque quando a gente publicar, elas já não estão mais. Como as coisas se transformam do ponto de vista comunicacional. E é claro que só podemos fazer isso observando a sociedade. Aproveito o momento para passar a pergunta, então, do professor Signatis. Braga, eu vou mudar um pouquinho de assunto, né? O professor Fausto ele efetua, de fato, uma questão extremamente contemporânea, que eu acho que valeria a gente prosseguir o debate. Mas aí o que eu preparei para você é a gente refletir um pouquinho a respeito daquilo que nós temos estudado nos últimos anos, a partir do grupo de trabalho Epistemologia da Comunicação, da Compós, que é uma discussão da epistemologia, que é aquela que está me interessando muito e que hoje tem sido o debate entre nós. E assim, como eu considero que uma gravação como essa, um encontro como esse, ele não é só um encontro, não é só um projeto midiático, ele é também, de alguma forma, uma oportunidade de nós estabelecermos um documento, registrando aqui o seu pensamento, a sua interpretação, a interpretação do seu pensamento nesse momento histórico específico. E, como disseram as professoras que apresentaram você é uma referência para nós. Então, eu queria lhe perguntar uma coisa que, para mim, é central nesse debate que nós temos feito nos últimos 10, 15 anos, que diz respeito à ideia da comunicação como ciência. Eu tenho observado que alguns dos pressupostos com os quais nós temos trabalhado, eles têm evoluído no sentido de a gente alterar a nossa forma de pensar a respeito deles. Por exemplo, o campo da comunicação, nós já sabemos que é um campo bastante desenvolvido, bastante produtivo, e já houve quem dissesse que, pelo fato de nós termos um campo produtivo, nós temos uma ciência da comunicação. Mas aí entrava a discussão do objeto. Qual é o objeto da comunicação? E nós temos devagar desenvolvido, e eu tenho usado muito o seu pensamento como referência nesse sentido, para perscrutarmos aquilo que seria o especificamente comunicacional, que caracterizaria os nossos estudos e que poderia efetuar algum tipo de demarcação de natureza epistemológica, a partir do qual a gente dialogaria em pé de igualdade com as outras ciências. Então, a discussão do objeto também tem evoluído no sentido de um especificamente comunicacional. No campo da discussão teórica, um grande assunto tem sido a problemática da diversidade teórica, mas também a partir do desenvolvimento do seu pensamento, nós temos cada vez mais tomado a consciência de que a diversidade teórica ela não é, ou pelo menos ela não tem que obrigatoriamente ser um problema entre nós. A diversidade ela é uma riqueza, ela é uma virtude. Mas aí você mesmo coloca o problema de que essa diversidade ela acontece dentro de uma dinâmica de dispersão. E aí isso também reflete na questão do método, que também é um debate interdisciplinar ou multidisciplinar, e a gente compartilha os métodos das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências da linguagem, e por aí vai, mas, ou seja, nós também temos uma diversidade metodológica que é uma riqueza extraordinária, mas dentro também de um sistema relativamente dispersivo. Em face desse, talvez, eu não sei se eu consegui sintetizar o que eu acredito como sendo quase que meio que um estado da arte, do debate da epistemologia da comunicação, a partir do teu trabalho. Hoje em dia, eu indagaria para você se você considera que a comunicação já tem as características suficientes para ser considerada hoje uma ciência autônoma. E
caso essa resposta seja negativa ou parcialmente negativa, eu indagaria você o que nos resta fazer, quais os caminhos a trilhar no sentido de uma afirmação científica que nos desse um vigor maior no debate teórico, a fim de que a gente pudesse dar essas contribuições que são necessárias para a sociedade, acompanhando esses novos olhares e darmos conta de contribuir para esses desafios contemporâneos que foram a temática levantada pelo professor Fausto. Sim. Super pergunta, né, Signati? Veja só, eu vou começar pela expressão que você usou logo no início, comunicação como ciência. Quando nós usamos essa expressão, a tendência é nos perguntarmos o que é comunicação. Mas nessa formulação eu deveria pensar também o que é ciência. E a gente percebe que os conceitos de ciência hoje se tornam tensionados. A gente acompanhou por esses dias, né, uma briga, entre aspas, um tensionamento, em que uma professora da USP critica a psicanálise como pseudociência, significando uma visão tão verificacionista, tão com pretensões de universalismo do conhecimento científico, que, na verdade, só restariam, com ressalvas, as ciências naturais. O argumento usado por essa crítica contra a psicanálise, e eu não tenho nem condições de ser um defensor da psicanálise, que eu conheço muito pouco, muito mal, mas, obviamente, a crítica extrapola, ao chamar de pseudociência, qualquer perspectiva minimamente abrangente sobre o que seja ciência. O tipo de argumento que foi usado significa que não existem ciências humanas e sociais. Isso não foi dito, mas o tipo de argumento leva a isso como necessidade. O que é ciência, então? Certamente a comunicação, mas também a maior parte da sociologia, a antropologia, a história, né, não conseguem atender aos requisitos de demarcação do verificacionismo, do Popper. E olha que eu gosto do Popper, hein? Eu não sou um crítico radical do Popper. Há 2 ou 3 coisas dele que eu acho admiráveis, mas, evidentemente, não há crítica contra a psicanálise. Por equivocada, pois exige, como conhecimento científico, um verificacionismo indutivo, empiricista. Nesse sentido, eu acho que a comunicação nem sequer deve pretender ser uma ciência. Entretanto, como as demais ciências humanas e sociais, tem toda a condição de se reivindicar como um conhecimento consistente. Então, eu diria, como ciência, depende da definição de ciência. Se for uma definição estreita, como essa que esteve no noticiário esses dias, não é nem para pretender. Mas como conhecimento consistente, com toda certeza. Né? Agora, nesse aspecto, nós somos um conhecimento em processo de constituição. E eu diria que, para quem se pretende um pesquisador acadêmico, é talvez a melhor situação em que a gente pode se encontrar. Eu costumo dizer, se eu fosse sociólogo, eu gostaria de estar na segunda metade do século XIX, porque é o momento de construção do campo. Né? Nada contra quem está na sociologia hoje. Eu acredito que eles consigam se divertir bastante. Né? Mas o momento histórico ideal, pois bem, nós estamos nesse momento histórico ideal da comunicação. Porque, de algum modo, tentativo, canhestros, sujeito a riscos, com grande possibilidade de
nos equivocarmos, né, nós estamos participando da constituição de um conhecimento consistente que, eu não tenho dúvida, na segunda metade do século XXI, terá florescido em conhecimento, em consistência, em contribuição social, do ponto de vista teórico e do ponto de vista da praxis social, não tem dúvida. Então, não só é possível, mas nós estamos fazendo isso. Cada um no espaço que lhe interessa fazer, por sua conta e risco, mas estamos, em suma, fazendo conjecturas que são fundamentais. Algumas darão certo, outras não darão. Pouco importa se serão as minhas, se serão as do pesquisador X ou do pesquisador Y, pouco importa. O que importa é que essa mouvance, esse gesto coletivo de construção de um conhecimento científico está sendo feito. E é claro que com um avanço significativo com relação ao século XX. Né? Há um avanço significativo. Eu percebo isso no nosso GT de epistemologia, reconhecendo que a expressão epistemologia não diz o suficiente do que nós fazemos. Eu incluiria metodologia, incluiria teoria, eu incluiria perspectivas heurísticas, que não estão necessariamente subsumidas ao ângulo epistemológico, filosoficamente chamado, mas é isso, nós estamos fazendo uma construção de disciplina. Não só quem está na epistemologia, se eu vou trazer para o espaço da Compós, absolutamente todos os grupos da Compós e de outras entidades de pesquisa na área estão fazendo suas contribuições diversificadas, que devem ser preservadas, com toda certeza. Né? Com um esforçozinho que a gente faz, alguns fazem, não é necessário que todos tenham que fazer isso, um esforço de consistência. O meu esforço pessoal, nesse sentido, é, inclusive, evitar, não estou dizendo isso como modelo, portanto, como receita, não, eu estou dizendo que é apenas o que eu, pessoalmente, estou tentando fazer. Não nos preocuparmos demais com teorias explicativas do que seja comunicação, mas propondo perspectivas heurísticas que podem ser diversas, mas que, ao sendo diversas, podem também ser abrangentes. Né? A heurística abrangente não é excludente de outras heurísticas, de outras perspectivas, ainda que abrangentes também. Né? Porque aí nós criamos outros patamares de discussão. Então, eu acho que há uma potencialidade muito grande da área e eu tenho a impressão que, particularmente no Brasil, isso, não vou ser exclusivista nesse aspecto, mas nós temos algumas condições que talvez outros países não tenham, porque investem mais fortemente em ciências já muito estabelecidas, como a sociologia ou como a linguística. Né? Nada contra. Por quê? Porque nós aproveitamos também o que eles fazem, com toda certeza, para tentar ir adiante. Mais ou menos isso, Signati. Fiorenza, eu vou dar uma de Fausto Neto e fazer também uma réplica com uma repergunta. Eu gostaria de insistir num ponto específico, Braga, que eu acho que é importante. De fato, a comunicação se mostra um conhecimento em processo de construção, e eu acho que tem muita razão de ser essa analogia que você faz com as ciências sociais do século XIX, que foi o que a gente poderia chamar assim um momento histórico heurístico, um momento em que a ciência, em que esse conhecimento estava sendo inventado. E aí havia uma disponibilidade bastante grande dos teóricos no sentido de propor conceitos e propor formas de ver. E, aparentemente, o campo da comunicação vive, de fato, hoje, um momento assim, em que a gente está relativamente aberto para diferentes perspectivas, e isso nos entusiasma. Ou seja, nós não temos os
os pais teóricos para seguir e nem temos exigências de rigor que sejam excessivas e que venham a nos acorrentar o pensamento. Então, é um momento heurístico. Mas a pergunta que eu te faço diz respeito justamente às possibilidades produtivas desse momento heurístico. O momento heurístico do século XIX nas ciências sociais, ele se dá na Europa de uma maneira relativamente restrita, a disponibilidade de produção de conhecimento não era tão vasta assim, as possibilidades de comunicação, de interação das pessoas eram bem estruturadas em congressos e revistas bastante específicos, e isso, de certa forma, obrigava, Braga, que os teóricos das ciências sociais do século XIX dialogassem entre si e se autocriticassem constantemente. O que terminou gerando, pelo menos, duas grandes ciências que são hoje bastante estruturadas, que são a sociologia e a antropologia. No campo da comunicação e no momento histórico em que a gente vive, nós temos uma diversidade muito grande, mas, como você mesmo tem frisado, uma diversidade bastante dispersa. Os territórios teóricos e os territórios produtivos do campo da comunicação, inclusive no Brasil, eles têm uma dificuldade, ou demonstram uma dificuldade social e histórica muito grande para dialogar entre si, para estabelecer conexões conceituais e tensionar as teorias umas das outras. Eu te perguntaria até que ponto esse momento heurístico, mas demarcado por uma dispersão bastante grande, não configuraria uma diferença histórica em relação ao episódio do desenvolvimento da sociologia e da antropologia no século XIX, e não arriscaria a nossa ciência a não ser capaz de produzir, de fato, alguma coisa que efetivamente seja relevante, justamente pela ausência de uma interteoricidade ou de um diálogo interteórico que demarcasse, de fato, o nosso campo como um campo significativo de discussão. A pergunta é simples: até que ponto a dispersão pode fazer fracassar esse esforço todo, produtivo, mas dispersivo? Eu tendo a acreditar que mesmo a pesquisa dispersa em comunicação, ou seja, aquilo que se produz em conhecimento local a partir de pesquisas específicas, é produtivo. Mesmo no nível disperso. Claro que, mantida a dispersão, nós não vamos conseguir atingir um nível de consistência, porque simplesmente é contraditório com a ideia, né? Dispersão e consistência, não significando que a pesquisa dispersa seja inócua ou negativa. Apenas há um desperdício do que se faz aí. O alcance passa a ser reduzido. Então, quaisquer formas de sistematização que não sejam estioladoras da diversidade, qualquer forma será produtiva, porque reduz a dispersão. Eu vejo em alguns espaços... Bom, e aí nós temos um diálogo, é interessante esclarecer isso para a Fiorenza e para o Fausto. Eu e Signatis temos interagido com nossas pesquisas, que são individuais e independentes entre si, mas nós temos feito essas nossas pesquisas dialogarem, né? Então, eu sei que o Signatis trabalha num nível metateórico, o que implica uma possibilidade de sistematização a partir da observação teórica, né? E, embora eu pessoalmente não tenha as competências requeridas para esse tipo de exercício, eu acredito muito na eficácia possível disso que o Signatis faz e com competência para fazer. Pois bem, a minha tentativa vai numa outra direção, que é
mais diretamente na observação do social, o que significa da praxis social, ou refletir diretamente sobre a praxis social, pilhando eventualmente aqui e acolá algum pedaço de teoria que chega ao meu alcance, e, portanto, eu não sei nem se eu posso usar a expressão sistematização para isso que eu faço, mas é a tentativa de encontrar problemas que sejam abrangentes, ou seja, na medida em que eu consiga, até certo ponto sempre, agregar uma diversidade muito grande de problemas de pesquisa singulares sob o acolhimento de algum ou alguns macroproblemas abrangentes, isso permite também organizar sem reduzir a diversidade, porque não se trata de que o macroproblema vá direcionar os microproblemas, mas os microproblemas podem ensinar ao problema abrangente como ele se deve refletir num nível epistemológico, macroteórico, mas também de pesquisa. Então, eu acredito que tentativas destas ordens, e aqui, então, a tentativa do Signatis e a minha aparecem como exemplos, dentre outros, eu acho que há um encaminhamento de potencialidades produtivas. Eu não sei disso o que é que vai ser mais produtivo, Signatis, né? Mas eu acredito que o debate, a rigor é o que nós acreditamos, você e eu, no nosso debate, né? É que perceber como a pesquisa do outro tensiona a nossa, aperfeiçoa as possibilidades da nossa, né? Ajuda, pelo menos, a evitar que alguns dos riscos que a gente... Quem pesquisa corre risco, né? Pesquisar é uma atividade arriscada. Por quê? Porque se eu estou tentando descobrir alguma coisa que não se sabe, eu descobrirei ou não. E esse é um risco que tem que correr. A gente só não corre risco na ciência quando a gente acredita que a ciência já está pronta, né? Quem cobra uma ciência pronta, por definição, não corre o risco. Por outro lado, também não contribui para a ciência. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, que por uma tendência simplesmente coletiva, porque tem muita gente tentando muitas coisas diferentes, que probabilisticamente algumas delas darão certo. Então, eu não vejo absolutamente com pessimismo porque é o que aconteceu com os outros campos científicos, né? Nenhum campo científico nasceu pronto. A física tende a dar essa impressão que nasceu pronta na cabeça do Galileu, né? Mas o Paul Feyerabend nos elucida sobre o equívoco dessa impressão, né? Os começos foram largamente tentativos. E, na medida que são tentativos, é um pouco aí da ideia de epistemologia evolutiva, com todas as ressalvas que a gente pode fazer a palavra evolutivo, que não funciona bem, mas a gente não encontrou outra para dizer, para usar no mesmo lugar, né? Os desenvolvimentos são possíveis, não são necessários, mas são possíveis. E como nós já avançamos bastante do século passado para o atual, não há por que duvidar que a gente continue a dar mais uns 2 ou 3 passos no sentido positivo. Obrigada, Braga. Por favor, Fausto. Uma questão a registrar, a qual eu quero compartilhar com os 2 colegas, porque, e aí eu estaria quebrando uma certa hierarquia da liturgia adotada. É uma questão que é compartilhável, porque são 2 pesquisadores. Então, eu os vejo nesse mesmo desafio, por isso quero compartilhar com muita intensidade. Peço perdão aí a Fiorenza por mudar um pouco a dinâmica. Então, expondo para eles 2, ok, Fiorenza? Eu trago para vocês uma questão que tem a ver com essas observações tão bem discutidas entre vocês 2,
e tentando associar a minha questão que vou expor a essas noções que foram correlativamente colocadas em mesa, sobre noções de campo, área, disciplina, objetos. Em que medida essas delimitações, campo, área, disciplina e objetos, convencionalmente assim entendidos, objetos, dificulta a potencialidade que tem a questão do conhecimento, a tal ponto que nós poderíamos transformar a dispersão em enlaces, das dispersões a novos tipos de enlaces. Exemplificando, tenho conversado muito com pessoas da área de saúde, em vários níveis, em torno do problema da pandemia. E há pouco tive uma conversa muito sugestiva a esse papo nosso aqui, e o depoimento da colega foi mais ou menos no seguinte nível: nós estamos cansados, não temos nada mais para dizer sobre isto, está tudo dito, não temos mais nenhuma objeção ou problema a acrescentar acerca desse fenômeno. Eu achei um relato, digamos assim, um desabafo vindo de uma especialista, algo muito impactante, mas me fez pensar exatamente duas coisas. Primeiro, de um lado, esse viés de uma área, o peso do viés de uma área, quando traz uma questão tão complexa, dizendo não tem mais nada a pesquisar dentro disso aí. Ou a área, de fato, não tem mais, digamos, formulações, hipóteses, etc., ou não tem verificáveis, ou não tem estratégias de observação, ou, de fato, alguma coisa existe, mas está fora das fronteiras do campo da área e disciplinas que formalmente cuidam de pensar essa questão da pandemia. E aí se coloca um problema interessante, é que, por hipótese, parte da problemática da pandemia, ou das problemáticas que envolvem a pandemia, são pensadas, ou respondidas, ou formuladas, certamente, fora das fronteiras de um campo chamado formalmente de saúde. Faz enlaces, faz fronteiras, faz vínculos, mas não são respostas unilateralmente que estão situadas dentro desse campo. Por quê? Porque nós realmente reduzimos os objetos, reduzimos as disciplinas digamos assim, a certas estratégias de área e de campo que tratam de fechar o fenômeno da disciplina a certas afirmações, a certas epistemologias redundantes, que não cabe mais nada dentro disso, a não ser confirmar o fenômeno a partir dos parâmetros postos. E não sobra nada para a comunicação, quando, na realidade, a pandemia é um fenômeno tipicamente de interpenetrações de sistemas sociais, tecnológicos, de saúde, etc. E trago a essa mesa, uma referência de um texto belíssimo, que é de um historiador, que é o Chartier, que deu uma entrevista belíssima, colocando um problema interessantíssimo. Os tempos que nós vivemos, as temporalidades que nós vivemos, estão impossibilitadas de explicar a pandemia. Ele foi bem radical também, porque a temporalidade da pandemia foi construída numa outra racionalidade que está distante das racionalidades que procuram afastá-la, exorcizá-la, fustigá-la no sentido de um problema que ameaça, etc. Quer dizer, o tempo da pandemia, porque é um tempo que está atravessado parcialmente pela digitalidade, parcialmente, não oferece, certamente, à saúde, à comunicação, à sociologia, uma certa pista que esteja dentro desses campos, uma certa pista de explicação desse fenômeno. Né? Está fora. Mas o estar fora para nós hoje é um investimento muito difícil, porque nós não nos reunimos. O que nós fizemos menos nesse período foi discutirmos novos formulações, estratégias de aprendizados em comum para discutir isso aí. Eu tenho relatos, fiz pesquisas em várias universidades, o que se passava nas universidades discutindo essa questão, o que fazemos em tempos de pandemia, zero experiências de interfaces, onde especialistas de vários campos buscassem efetivamente construir hipóteses colaterais, etc., que buscassem um aprofundamento desse fenômeno. Então, não sei, Zé, só para devolver para vocês, para que me ajudem a pensar em voz alta isso,
e Signatis, em que medida a delimitação da noção de ciência, de área, de campo e de disciplina, e a repercussão que isso tem para o mundo da prática, nos impede, de fato, de ver fenômenos que são comunicacionais e que nós alijamos porque, de fato, as fronteiras são muito difíceis de nos ajudar a perceber isso de outra forma. Fausto, você me permite uma complementação ao que você disse, muito rapidinho, e aí a gente passa para o Braga. Uhum. Assim, a temática que você levanta é de extraordinária importância. Nós sabemos hoje, não é preciso a gente ser muito estudioso para saber, porque essa é uma discussão relativamente já antiga no campo do debate da filosofia da ciência, que nenhum campo, nenhuma área científica dá conta da problemática humana. A invenção, por exemplo, da área de ecologia, eu observo o programa de pós-graduação em ecologia aqui da Federal de Goiás e vejo isso, eles são marcadamente interdisciplinares, porque eles sabem muito bem que nem a biologia, nem a geografia, nem as ciências sociais, nem a economia, nenhuma dá conta do problema ecológico sozinha. Eles precisam se reunir e fazer o diálogo possível e chamam aquilo de debate ecológico, sem, às vezes, nem chegar a consensos teóricos ou consensos metodológicos específicos. Mas, assim, então, nenhum campo ou área científica dá conta da problemática humana e nenhuma problemática humana. E isso tem crescentemente obrigado a inteligência científica ao diálogo. Se nós lermos, por exemplo, as teses de maturidade do professor Edgar Morin, por exemplo, a teoria da complexidade dele, não é de outra coisa que ele fala. É de dialogicidade intercientífica. E aí o que me chama a atenção, e é nesse sentido que eu queria complementar, é que essa interdialogicidade, essa dialogicidade entre saberes diferentes, de fontes diferentes, de conhecimentos diferentes, no sentido de propiciar o enfrentamento da problemática humana, é justamente o objeto da comunicação. Isso é comunicação. A interação entre os saberes não é outra coisa senão comunicação. Entretanto, a comunicação contemporânea, e aí entram aí os temas que vocês falaram no começo, algoritmos, inteligência artificial, chat GPT, essas coisas, a comunicabilidade contemporânea está profundamente demarcada por incomunicabilidades que desafiam esse processo de interação de uma maneira estupenda. Os estudos que eu tenho feito, por exemplo, sobre a internet, têm demonstrado claramente que é um meio de interação em que a tecnologia possibilita formas de interação extraordinárias, mas em que as interações não acontecem na forma de diálogo. A maior parte delas são conflitos por demarcação de posições, em que as pessoas pouco aprendem ou não dialogam. Então, são sistemas de comunicabilidade demarcados por grandes espaços de incomunicabilidade. E aí, a pergunta que eu faço é essa: será que nós, que estamos estudando justamente esse assunto, que nos debruçamos todos os dias sobre essa temática, será que nós temos algo a oferecer a esse mundo que clama por uma dialogicidade, ou que clama por uma interação, por uma integração, de conhecimentos complexos sem a perda da diversidade, que clama por uma redução da dispersão sem a perda da diversidade? Será que nós temos condições de oferecer algum tipo de contribuição para o mundo contemporâneo nesse momento? Eu acho que essa pergunta é que se faz na medida em que as disciplinas elas são muito produtivas, mas elas sozinhas já se veem, já se sabem incompetentes para o grande debate que é a necessidade humana, o sofrimento humano, o equilíbrio planetário, né, a sobrevivência da espécie e por aí vai. Deu uma certa citação muito breve, tentativamente uma resposta tentativa. Eu acho, Signatis, que a sua questão é central. Talvez no momento em que nós consigamos pensar a área de modo relativo, onde a noção de complexidade que a gente possa oferecer não seja absoluta e nem feche circuitos, talvez nós consigamos
criar fronteiras de discussão e de conversas com outras áreas, a partir de noções que são caras, são muito faladas, mas são vazias. A noção de complexidade é um conceito vazio. A gente fala, é bonito, tem a performance retórica, tal, mas é vazio porque não é problematizado. Exato. Por campos vizinhos, entende? Então, passa um pouco por aí. E aí, a gente poderia entrar numa discussão muito complexa, que é a formação das áreas de conhecimento. E as formações, e como essas áreas são administradas pelas políticas científicas, por divisões, etc, etc, etc. Mas isso é uma discussão com outro debate, certamente. Mas desculpe. Mas é comunicacional, mas que é uma discussão de comunicação e que ela faz muito sentido. Sem dúvida. É uma angústia no mundo contemporâneo. Sem dúvida. Braga. Que não sei se... Te escutamos, professor. Acho que tá ok. Bom, vou tentar comentar as duas falas que eu acho muito instigantes, porque tentando dar alguns passos atrás. No século XX, havia um quase consenso de que o conhecimento comunicacional era um conhecimento interdisciplinar, significando essa expressão de que a produção do conhecimento sobre comunicação seria feita no âmbito de cada uma das ciências humanas e sociais. O argumento contrário a essa posição, na minha perspectiva pessoal, não é absolutamente a ideia de que a comunicação tivesse o condão de construir, em perspectiva positivista, um território próprio no qual nem a sociologia, nem a linguística, nem a antropologia, nem a história entrariam, porque seria o nosso espaço, diferente do espaço da sociologia e diferente do espaço da história e da linguística, etc. Ora, a ideia, a rigor, não é essa. Né? Eu insisto sempre no aproveitamento que nós fizemos e podemos e devemos continuar a fazer do que quaisquer das ciências humanas e sociais digam a respeito dos temas que nos interessam. Inclusive, os temas que nos interessam são também os temas próprios. Eu vou ficar com o exemplo do Fausto, comunicação e saúde. Mas nós podemos dizer comunicação e direito, nós podemos dizer comunicação e psicologia, etc. Ora, se nos interessa, não significa que nós... Não pode significar que nós queremos um terreno próprio, exclusivo e excludente. O sentido de constituição de uma consistência do conhecimento comunicacional é simplesmente poder contribuir com perspectivas próprias. Próprias em que sentido? Não no sentido excludente, mas no sentido de que as outras áreas não farão, porque não é do interesse e não tem nenhuma necessidade, nenhuma obrigação de ser do interesse das outras ciências. E, nesse momento, a gente pode se encontrar produtivamente. Sem o que, a ideia do interdisciplinarismo século XX seria, para nós, um interdisciplinarismo parasitário, em que nós estaríamos simplesmente usuários de teorias que, por obrigação, seriam feitas algures. Então, e eu tenho passado a usar a expressão interface exatamente nesse sentido. Por quê? Porque qualquer que seja outra área de estudo, a história, a sociologia ou a linguística, o que acontece na sociedade, que é do interesse dessas ciências, comporta também problemas comunicacionais. Problemas. E não é por outra razão que todas essas ciências começaram no século XX a gerar teorias sobre comunicação, porque lhes interessa a elas. Então, no espaço de interface, é onde talvez a gente esteja, onde a gente tenha, possivelmente,
um dos principais, em todo caso, um grande espaço de produção nossa. Não nossa porque seja excludente, mas nossa porque é feita junta com a ideia de interface. Nós temos tido, Fausto, você tem no espaço de, não só, mas com uma presença importante de comunicação e saúde, um trabalho de interface, que eu pessoalmente tenho menos. Mas nós tivemos na Unicinos alguns espaços de orientação de teses que trabalharam diretamente com interface. Eu tive 2 orientandos recentes e o Fausto acompanhou de perto, até porque fez parte da banca de doutoramento, dos 2 exemplos que eu vou dar. Uma com a Mona Lisa Ponte Xavier, comunicação e psicologia, e com o Hermundes Flores, comunicação e direito. E o diálogo que nós fizemos foi realmente um diálogo de interface, de parte a parte. Isso, tanto da orientação e do ambiente geral, linha 4, que nós estávamos, como por parte do estudante. Eles trabalharam assuntos de interface, que interessam ao direito e à comunicação, à psicologia e à comunicação. Eu acho que esses espaços são riquíssimos, né? Porque nesses espaços nós aprendemos. Aprendemos o quê? Aprendemos problemas outros. Não se trata, então, de, numa orientação de uma tese de interface direito e comunicação, oferecer um arsenal teórico-metodológico pronto da comunicação para aquele estudante que tem um assunto de interface, né? Nós temos que descobrir junto. E esse processo é extremamente heurístico, né? E cada vez que eu encontro algum tema em que surge essa potencialidade, comunicação e política é frequente nos trabalhos dos nossos alunos, né? Nos nossos problemas próprios, a questão da polarização é uma questão não só, mas também de política. Então, nós crescemos em percepção de problemas. Note, não em teoria pronta, nós crescemos em percepção de problemas nas interfaces, que são problemas de outras áreas, mas também problemas de comunicação para nós e para as outras áreas. Não há nem como distinguir isso, nós e outras áreas. Então, conseguir consistência certamente não pode representar isolacionismo. Eu prefiro consistência do que autonomia, viu, Signati? Autonomia dá muita impressão de um certo isolamento, autonomia, né? Hoje, justamente, não há ciência humana e social autônoma, mas há ciências humanas e sociais distinguíveis. Distinguir não é autonomia, né? Distinguir significa prevalência de perspectivas que interessam principalmente a disciplina X e a disciplina Y, mas que pode interessar as outras também. Linguagens, não é só a comunicação como grande tema que fica nessa situação de fronteiridade. Qualquer outro objeto, o espaço social, a instituição, que é o grande espaço da sociologia, as linguagens humanas. Eu tenho ouvido e visto, eu e Regina, minha mulher, temos ouvido com frequência conferências do Museu do Homem, do Musée de l'Homme, da França, sobre paleoantropologia. E o que eles estão estudando? Eles estão estudando a sociedade, eles estão estudando as linguagens. Foi muito interessante, por exemplo, outro dia, ouvir do Yves Coppens, um decano da paleoantropologia, a percepção de que que as primeiras linguagens da oralidade humana eram linguagens moduladas e não articuladas. Nós poderíamos dizer igualmente melódicas.
Os primeiros seres humanos, o Homo habilis, ou quem quer que seja, certamente pensavam por imagens e falavam por música. Isso interessa a linguística, isso interessa a sociedade, isso nos interessa. Agora, nos interessa a todos por um ângulo ou por outro. E esse ângulo, qualquer que seja, nosso da linguística, da sociologia, da antropologia, da paleontologia, podem se desafiar mutuamente, produção de tensões. Agora, a produção de tensão não pode ser exclusivamente teórica. Há uma prática, e aí eu queria chegar porque, de algum modo, os dois, ou um dos dois, pelo menos, chegou perto disso das práticas dos grupos de debate. Ora, o que nós não temos não é teoria suficiente. Nós não temos praxis social acadêmica suficiente. Grupos. Porque quando surge um grupo, a potencialidade da diversidade do grupo é terrivelmente produtiva. Eu posso colocar, Fausto, e depois Signati, 2 exemplos. No caso da linha 4 da Unicinos, o nosso grupo de 4 e 5 professores, cada um com um viés teórico, com uma preferência temática, com tendências metodológicas diversas, a produtividade que nós tivemos como grupo, eu acho que foi extraordinária. Eu devo cada pensamento meu desse período a esse grupo, porque não teria pensado se não estivesse tensionado pelo que nós discutíamos. Então, não é porque nós chegamos a uma teoria comum aos 4, 5 professores, 4, 5 porque em algum momento éramos 4, outro momento 5. Não é porque nós desenvolvemos em conjunto uma teoria dos 4, 5. Nós continuamos a fazer as nossas coisas, mas o fato de pô-las em debate e, portanto, de encontrar um jargão comum para estimular o nosso tensionamento é o que eu acho que foi estimulante. Um segundo exemplo, esse ainda então em andamento, felizmente para mim, é esse debate que eu tenho com o Signati, em continuidade. Mas outros exemplos também, quando a gente se encontra na possibilidade criativa do debate. Não significa debate em termos acadêmicos, não significa quem ganha e quem perde. Significa a estimulação conjunta. Ciro Marcondes e eu não chegamos a um comum acordo, a um consenso de nada. Eu acho que consenso tende a ser há uma tendência a hipervalorizar consenso. Nós não precisamos de consenso. Nós precisamos de uma criatividade conjunta, o que é uma coisa completamente diferente. Ou seja, precisamos da diferença. Precisamos da diferença. Agora, a diferença posta em contato, o que remete a uma coisa que o Signati colocou também, da existência. Sim, é isso, né? Do século XX, as pessoas poderem se reunir e discutir. Mas onde é que nós temos o espaço da interdisciplinaridade? É complicado. Eu valorizo a interdisciplinaridade. Não no sentido parasitário, evidentemente, mas no sentido do tensionamento criador. A nossa estrutura universitária hoje não favorece a interdisciplinaridade, no sentido criativo, né? Do debate conjunto, da interveniência de ideias que se tensionam mutuamente, que trabalha a ideia de objeção no melhor sentido. Muito frequentemente, ou não fazemos objeções, ou quando fazemos, também não é objeção, porque é mais polarização, acusações de pseudociência e coisas desse tipo. Né? E por quê? Porque nós não temos o hábito. A estrutura universitária não é favorecedora. Fausto e eu vivemos uma experiência muito interessante na Paraíba. Né? Uma circunstância, foi muito circunstancial, mas uma circunstância em que havia muitos professores de fora chegados ao mesmo tempo, porque a universidade quase triplicou o seu tamanho num período de 2 anos, trazendo professores de fora, e, portanto, todo mundo se encontrava com todo mundo.
houve, não foi sempre, mas houve circunstâncias muito ricas de debates entre áreas. Mas por que a universidade não produz isso? O momento hoje exige isso aí. Nós precisamos de ultrapassar. Eu acho que o debate comunicacional é um debate que pode propiciar isso. Mas aí o Fausto tem razão quando abriu dizendo desse risco, dessa hipótese de que não há nada de novo. Claro, se a gente fica fechado dentro do grupo que só faz aquelas coisas, bom, não dá para inovar mesmo, né? Nós estamos numa circunstância que precisamos de trabalho de interface. E a universidade, claro que ela não fecha isso intencionadamente, mas ela não tem estruturas favorecedoras. O nível instituído não estimula, precisa mudar os padrões instituídos, né? Eu acho que isso é um espaço relevante. Enfim. Obrigada, Braga. Que bom que nossa entrevista, que está chegando ao fim, tenha sido um lampejo para esse debate, para esse bom confronto de ideias, perspectivas e um encontro de potências que significam as pesquisas de cada um de vocês três. Encaminhamos, então, ao nosso final, certamente sem cumprir, continuamos na missão do desentranhamento do problema comunicacional, né, Braga, que esse ainda não finda. Para as considerações finais, passo primeiro ao professor Signatis, na sequência ao Fausto, por favor. Eu sabendo que o tempo já está bastante esgotado, né? Eu só gostaria assim, de compartilhar com vocês a impressão de que o debate mal começou. A gente deu início a uma conversação que é extremamente rica, que é fundamental, que toca em temas que são temas de altíssima contemporaneidade, mas eu acho que fica a questão a ser desenvolvida. São várias indagações, várias dúvidas, várias questões bastante heurísticas para que a gente possa levar para pensar. A meu ver, a ciência da comunicação ela tem um potencial que é extraordinário. Não só por esse momento heurístico que ela está vivendo, mas por conta da extraordinária disponibilidade que ela tem de encarar esses fenômenos de última geração, esses fenômenos espantosos que emergem sem que a gente tenha explicação para eles. Como disse no início o Braga, a realidade ela caminha mais rápido do que a nossa capacidade de pensá-la. Isso não é de hoje, isso eu diria que é um padrão sistêmico. Nenhum sistema de pensamento tem a capacidade de enfrentar a complexidade do seu entorno e muito menos essa complexidade articulada no tempo, como processualidade histórica. Então nós vamos estar sempre correndo atrás da realidade e sempre equivocados a respeito delas, porque os parâmetros, às vezes, se baseiam numa realidade que não existe mais para tentar explicar uma realidade futura ou dar conta de uma realidade futura. Mas esse é o desafio do conhecimento. Portanto, eu acho que nós demos o início a um debate e que ele termina incompleto, mas, a meu ver, bastante rico. Muito obrigado a todos. De novo, um prazer, uma honra enorme estar com vocês, estar com gente dessa qualidade. Obrigado. Grata, Signatis. Fausto, por favor. Por esse momento de reencontro, de afeto e de trabalho intelectual também, e dizer que talvez seja mais fácil a gente pensar esses problemas a partir de uma dimensão não instituída, mas instituinte, ou seja, aquilo que é processual. Porque se a gente pensa as estruturas, os programas, as áreas, etc., isso está tudo acabado no sentido formalizado. E o que foi colocado em mesa aqui, um rol de experiências tentativas que apontam para experiências, histórias, biografias e teimosias também que estão sendo feitas, né, no sentido do tentativo. Portanto, me parece que esse fórum de trabalho tem tudo para dar sequência a esse debate. Né? Esse debate, quando as questões estão menos nas estruturas instituídas e mais nas estruturas tentativas
que são bolsões de formulações em curso, portanto. Muito obrigado, e foi um prazer muito grande rever o meu querido amigo Braga e meu querido amigo Signatis. Obrigada, professor Fausto. Ouviremos, então, a palavra do nosso queridíssimo entrevistado, que nos honra com sua participação, professor José Luiz Braga. Tereza, tudo que eu posso dizer é o seguinte: agradecer ao Obcomp pela oportunidade de estar nesse papo com o Fausto e com o Signati. Uma satisfação muito grande que vocês tenham convidado os dois para conversar comigo. O fato de que você, Fiorenza, tenha moderado esse nosso debate é uma satisfação muito grande para mim também. Eu tenho a convicção de que... E agradeço a Milena, então, por mim também, por esse convite, por essa oportunidade. Eu acredito que essa iniciativa de vocês é extremamente interessante, porque, justamente, na medida em que vocês deem continuidade, me parece que o propósito é esse, né? O surgimento desses debates pode ser muito estimulante para pensar coisas. Eu vi a primeira entrevista que vocês fizeram com a própria Milena e fui muito estimulado a ter ideias. E eu tenho a impressão que é isso, né? Oportunidades em que a gente tenha ideias. E eu saio dessa reunião específica agora muito estimulado pelas falas do Fausto, do Signati, agradecendo as perguntas e os comentários e as falas, porque isso não me deixaram realmente falando sozinho, falaram junto comigo. Isso é como a gente chama uma conversa. E acredito que sim. Nós continuamos, né, Fausto? Continuamos. O Signatis mais jovem que nós, evidentemente, terá ainda mais contribuições, mas nós continuamos, porque continuamos refletindo, mesmo passado esse período Unicinos, que foi tão positivo para nós, não vamos esquecer isso, né? Claro. Lastimando que esse espaço está em processo de desaparecimento, mas não só nós, mas todos que estiveram lá com a gente estarão continuando também. Portanto, o trabalho foi ganho nesse sentido. Uma satisfação muito grande ter estado aqui com vocês nessa circunstância e pela oportunidade. É isso. Um abraço. Muito obrigado. Agradecemos, Braga, muitíssimo a sua presença. Certamente nós é que seguimos animados a correr o risco do conhecimento comunicacional que o senhor nos convoca. E, em nome do Observatório da Comunicação Pública, a gente agradece a presença de todos que acompanham esse espaço, Percurso e Saberes, hoje dedicado à homenagem à inspiração que José Luiz Braga significa para o conhecimento comunicacional. E que a gente possa fazer desse nosso projeto um lugar de memória do campo da comunicação e de provocações para novos trabalhos. Em breve, então, anunciaremos o próximo entrevistado e os entrevistadores. Agradecemos muitíssimo a presença dos senhores e esperamos a visita de todos que nos acompanham, sempre no site do Obcomp e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo encontro.